Oi, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Resolvi gravar um vídeo para ficar um pouco mais próxima de vocês, para interagir um pouco melhor. Eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus em Mateus 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. E Jesus, ele continua aqui falando esse discurso. Ele faz a comparação com os sepulcros caiados. Ele faz a comparação, né, com o edificar os sepulcros dos justos e dos profetas. E ele vai trazendo essa comparação e exortando os fariseus, chamando eles de hipócritas, porque eles cuidam da aparência. Geralmente nós lemos esse texto e focamos naqueles fariseus tão condenáveis, né, na época de Jesus, que eram tão religiosos e que crucificaram Jesus e não perceberam que ele era o Messias e tudo mais. E nós geralmente não aplicamos esse texto a nós. Porém, é muito importante que a gente aplique todos os textos da Palavra de Deus, primeiramente a nossa pessoa, para ver se aquele texto exorta a nós também. E aqui nós não podemos desprezar essa exortação. Os escribas e fariseus eram uma classe de pessoas muito entendidas da palavra de Deus. Eram estudiosos, eles cuidavam, eles trabalhavam no templo, eles cuidavam de todas as atividades da igreja, eles estavam sempre focados na parte religiosa, eles eram os líderes. E apesar disso, Jesus os exorta. Então nós, em primeiro lugar, precisamos nos colocar, né? Se Deus tem colocado na nossa mão o privilégio de fazer alguma coisa na casa de Deus, a gente já deve pensar, puxa, né, talvez eu precise olhar esse texto com mais atenção. Para que a gente tenha o cuidado de, como ele disse aqui no primeiro versículo que eu li, do 23, capítulo 23, versículo 23, e ele diz assim: fazer estas coisas, deveis, pois, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Sim, a gente precisa cuidar do exterior, não mostrarmos nenhuma aparência do mal, nós precisamos estar focados naquilo que possa ser escândalo para outras pessoas, mas nós também precisamos estar olhando para dentro de nós. O interior do copo, primeiramente, precisa estar limpo, antes da aparência. Nós não podemos nos preocupar com a aparência em primeiro lugar. Em primeiro lugar, precisamos nos preocupar com o que está dentro de nós. E esse é o grande diferencial. Os escribas e os fariseus foram chamados de hipócritas, porque pensaram primeiro na aparência. Porque eles davam o dízimo daquelas pequenas plantinhas que nasciam ali, à vontade, sem serem semeadas, né, no quintal da casa deles, ou seja, de tudo, mas eles não se preocupavam com a misericórdia, com o juízo, com a justiça, que eram coisas também importantes. Então, meu convite hoje, meu encorajamento é que possamos olhar para dentro e procurar as coisas que possam
estar sujando o nosso coração dentro. Precisamos ter a coragem de pedir para que o Senhor revele o nosso coração para nós mesmos. Porque Ele conhece o nosso coração, com certeza. Mas nós muitas vezes queremos tampar o sol com a peneira. Nós muitas vezes queremos justificar as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos ruins, as nossas iras, as nossas amarguras, a nossa incredulidade, as nossas insatisfações, a nossa ingratidão, as nossas ansiedades. Nós queremos justificar essas coisas. E aí a gente não olha para elas como coisas que precisariam ser tratadas, transformadas e que precisam ser colocadas no altar e nos responsabilizarmos por elas. Precisamos ter sim um pouco mais de cuidado e atenção para aquilo que está dentro de nós e depois para aquilo que está fora de nós, a aparência. Seja cuidar da pele para ficar bonitinha, ou seja, aquilo que a gente transmite para as pessoas, né, de alegria, de bom testemunho, de comportamento cristão. Mas primeiro, aqui, dentro de nós, para que tudo que sai para fora seja muito real, muito verdadeiro. Que Deus abençoe todas nós nesse dia. Um grande abraço. Um beijo.